Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luiz Antônio, especialista em investimentos Ambima. Hoje a gente vai falar aqui dos 3 fundos imobiliários de papel que passaram por meu crivo aqui, sendo os mais baratos. É muito importante você entender que isso aqui não é um vídeo de recomendação, nem de compra nem de venda. E para mim é importante também que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se você chegou aqui agora. Antes de eu falar quais são os fundos de papel que eu tô achando mais barato, eu quero saber aqui de vocês quais são os fundos de papel que você investe, porque eu possa trazer aqui mais pro vídeo. Então comenta para mim lá embaixo qual é o fundo, quais são os fundos de papel que você tem na sua carteira, os fundos de recebíveis imobiliários, né, de CRIs. Então vamos lá, qual foi o critério que eu usei aqui para definir se eles são mais baratos ou não? Passei a régua lá, tirei quem não tinha tanta liquidez. E vocês vão ver que eu estou mostrando aqui alguns fundos que não têm bastante liquidez como a gente está acostumado, mas são fundos que dá tranquilamente aí, com negociação de 1,5 milhão por mês, dá tranquilamente aí pra gente, nós pequenos investidores, investir sem tanto problema. E aí para saber se ele tá barato ou não, se tá mais barato, eu peguei o PVP. Porque para fundo de papel isso é extremamente importante. Então, qual é o desconto que ele está sendo negociado na bolsa em relação ao seu valor patrimonial, na verdade. E aí o primeiro aqui, o SADI, eu trouxe o SADI, que é o fundo de recebíveis do Santander. É um fundo bem arroz com feijão, não tem muita coisa para ver nele, é um fundo que busca o CDI. Então, ele está sendo negociado a PVP de 0,82, ou seja, quase 18% aí mais barato que seu valor patrimonial. O dividend yield dele é baixo, né? 4,29%, 4,30% ao ano, nos últimos 12 meses, na verdade, porque é um fundo que busca o CDI. A gente vai olhar a carteira dele mais um pouco. É um fundo pequeno, são 262 milhões, é bastante dinheiro, mas é um fundo pequeno, ainda assim é um fundo pequeno com 2.800 cotistas. Tem uma liquidez interessante, negociou aí 5 milhões no último mês. O rendimento dele, é como eu falei, ele vai buscar o CDI. O último rendimento foi equivalente a 0,61%, então tá bem em linha lá com o CDI, ele tem poucos CRIs na carteira, eu vou mostrar isso mais na frente. Só que a gente já consegue perceber aqui uma evolução na sua entrega de rendimentos, né? Uma vez que a Selic está subindo, a gente está nesse ciclo de alta de juros. Eu achei interessante trazer aqui, mostrar para pelo menos nesse quadro quais são os fundos imobiliários que possuem cada fundo desse aqui que eu estou trazendo. Então o CPTS, toda vez eu erro, tem quase 10%, tem um pouco mais de 10% desse fundo na carteira dele. O Mognos Fundo de Fundo, o MGFF e o HFOF. São fundos que têm aí o SADI, por que motivo eu não sei, mas fundos aí que tem o SADI na sua carteira. Vamos olhar lá o relatório gerencial do mês de outubro, porque aí eu quero mostrar um fundo que busca o CDI, o seu benchmark é o CDI, mas ele tem taxa de administração de 0,80%, o que eu acho muito para o rendimento que esse fundo entrega. Ele tem aí ainda 10 centavos por cota, né, de resultado acumulado aí que ele ainda não distribuiu, mas vale destacar mais a carteira dele. Uma vez que ele tem aqui 5 CRIs do edifício Vista Faria Lima, vai dar aí quase metade do seu 45% aproximadamente do seu patrimônio líquido. É uma concentração bem interessante, apesar de ser um edifício corporativo AAA, mas até pelo regulamento ele está aqui descumprindo, porque está muito concentrado em um ativo só, né? São CRIs diferentes, emitidos pela TrueSec, mas é a mesma garantia, eu imagino. Como eu falei, está bem expresso aqui no relatório gerencial que o fundo possui como rentabilidade alvo equivalente a 100% da variação da taxa de juros, do CDI, líquido de imposto. Não vejo tanto sentido. Lembrando, de novo, isso aqui não é nenhuma recomendação, mas ele está aí como um dos CRIs passaram lá na minha peneira, como sendo um dos mais baratos, ainda que você ache motivo ou não para investir nele. Próximo fundo aqui, dentre os 3 mais baratos que eu consegui encontrar, é o fundo de recebíveis da RB Capital, o RRCI. Ele já paga um pouquinho melhor, né? Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 10%. Provavelmente você tem um fundo imobiliário aí que está pagando muito mais, mas os fundos que eu estou trazendo aqui hoje, eles são fundos mais high grade, ele não está estourado aí no rendimento não. Ele negocia um PVP de 0,79, ou seja, 21% aí de desconto em relação ao seu patrimônio, né? Um fundo extremamente, é um microfundo, se é que dá para dizer assim, ele tem 49 milhões de reais só no seu patrimônio líquido, o que afeta um pouco a sua liquidez, mas como eu disse, 2 milhões no último mês, eu acho que dá pra gente entrar e sair à vontade. É um fundo com 2.100 cotistas, que pagou aí no último mês 89 centavos, que equivale a 1,12% ao mês, ou seja, bem legal aí, o dividendo vem crescendo também, o rendimento vem crescendo pelo mesmo motivo do SADI, a Selic está aumentando, os fundos de papel vão começar a pagar mais, né? Então, os fundos indexados ao CDI vão pagar mais. E aí, os fundos imobiliários que têm o RRCI no seu portfólio é o FOF da Aliança, o IBFF, o CPFS, né, da Capitania, e o MGFF. Como já é um fundo que paga mais, a taxa de administração dele é de 1% ao ano,
Está em linha aí com outros fundos de recebíveis que a gente vê. A sua rentabilidade-alvo é o IPCA mais 5. Taxa de performance ele tem 20% acima do QCD lá, a rentabilidade-alvo que eu falei. A carteira dele é bem pequena pelo seu tamanho, né, 46 milhões, mas ainda é bem diversificado. Eu diria que mais diversificado do que o próprio Sadi. É um fundo bem high grade. Quando a gente pega a taxa média, ele tem aí 75% da sua carteira são indexados ao IPCA, IPCA mais 6,44, 15% ao CDI mais 5,50, ou seja, bem high grade mesmo. Tem um pouquinho lá de GPM, mais 5%, 4,99. O Sadi eu não falei da taxa média do Sadi, né? Porque ele não fala no relatório. Mas aí em relação ao seu valor patrimonial, o fundo está extremamente barato. A ideia aqui não é tanto falar de cada fundo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas comenta aí se você quer que eu faça um vídeo específico para algum fundo desse. E o terceiro fundo é o fundo da Mogno, o MGCR, né? O Mogno High Grade, fundo que já paga um pouquinho melhor, 11,71% nos últimos 12 meses. É um fundo também bem pequeno, são 136 milhões de reais no seu patrimônio líquido e o PVP está a 0,84, ou seja, lá um desconto lá do seu valor patrimonial de 16%. E o MGCR ele chama bastante atenção porque ele está no portfólio de vários fundos, do BCFF, do VGPI, do Veritá, do VILG, de vários fundos aqui que 45%, um pouco mais do que isso, do patrimônio desse fundo está dentro da carteira desses fundos imobiliários. Talvez por ele estar tão barato, os fundos aí aproveitaram, acreditando aí na futura alta lá do seu preço para eles ganharem no ganho de capital, né? Entre taxa de gestão e administração, ele cobra aí 0,9 ao ano, não tem taxa de performance. Pagou aí no seu último dividendo 80 centavos, o que equivale a 0,95%. A maior parte da sua carteira está alocada em CRIs, mas ele tem quase 22% também em outros fundos imobiliários. 91% dos CRIs estão indexados ao IPCA, 9% ao CDI+. Na taxa média a gente tem aqui IPCA mais 6,5% e CDI mais 2,8%. Bem high grade também, mas que tem pagado legal e pelo que a gente viu aí tem muito fundo que gosta dele. E aí entra também um desses, fechando aí a conta desses 3 fundos imobiliários de papel, que hoje, até pelo momento que eu estou gravando esse vídeo, são os mais baratos que eu considerei. Você gostou desse vídeo? Curte, mas não sai ainda porque eu tenho um recado para te dar. Eu finalmente abri aí a possibilidade de você fazer uma consultoria de investimentos comigo. Eu me certifiquei como especialista em investimentos Ambima e se você quiser bater um papo comigo, aí a gente tem um encontro de 1 hora e meia para te conhecer melhor e para a gente montar um planejamento de investimentos aí de longo prazo e organizar a tua carteira. Vou deixar o link aí na descrição para você saber mais e se quiser agendar. Beleza? Então se ficou até aqui e gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo.